Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. Então, dando continuidade ao nosso especial de Halloween com contos do Stephen King do livro Sombras da Noite, hoje a gente vai falar de um conto muito famoso que deu origem não a um, mas a 11 filmes desde 1984 até 2020. Foram ao todo 11 filmes de uma série que começa com este conto chamado As Crianças do Milharal, ou Filhos do Milho, ou Children of the Corn, ou Colheita Maldita, que é como a série de filmes se chama. Eu particularmente gosto muito deste conto, porque ele é um conto muito simples, ele tem uma pegada extremamente terror folk, que a gente chama, que é aquele terror de interiorzinho, terror de comunidade. Você tem grandes expoentes desse terror, você tem Midsommar, do Ari Aster, você tem o maravilhoso O Homem de Palha, a versão original, tá? Com Christopher Lee. Então, assim, é um estilo de terror que eu gosto bastante. Ele é um conto bem gore, e ele é um conto que, diferente, por exemplo, do outro que a gente resenhou semana passada, que tem toda uma discussão sobre ressignificação de passado, enfrentamento de trauma, esse aqui, ele tá para assustar, tá ligado? Ele tá para assustar, ele faz isso muito bem, e digo mais, a estrutura desse conto é uma estrutura que a gente vai ver hoje em dia em muito videogame de terror. Então eu acho que tem uma estrutura que é muito facilmente reaproveitada para outras mídias, o que acaba então, obviamente, trazendo a facilidade de uma adaptação que gerou 11 filmes, né? Nem sei se isso aqui, por sinal, tem videogame baseado nele, mas se tiver, dá tranquilamente. Esse conto ele foi primeiro publicado em 77 numa revista pornográfica que é a mesma revista tipo Playboy, chamada Penthouse, nos Estados Unidos, e depois ele foi republicado no Sombras da Noite, que foi lançado em 78, tá bom? Conta a história do Burt e da Vicky, que são casados e estão com um casamento por um fio, o que eu gosto muito, porque como o casamento deles está por um fio e claramente não tem chance de volta, não é como aquele tipo de filme americano que eles começam, o casal começa a amar um com o outro, mas aí começa a vir as adversidades da situação e eles se unem. Aqui não tem isso, então eles se detestam. Você sabe que vai acabar esse casamento e provavelmente vai acabar com esse casamento por causa da morte. Tipo, a morte os separe, um deles vai morrer, ou talvez os dois. Então, eu gosto muito já desse começo. Eles estão perdidos numa área rural do Nebraska, que é um estado que é um estado mais republicano. Eu acho que fica no sudeste, não vou lembrar agora, dos Estados Unidos. Mas, enfim, eles estão nessa área rural e aí eles estão discutindo porque ele acha que ela indicou o caminho errado. 77, né, gente? Não tinha GPS. Ele acha que ela indicou o caminho errado, ela acha que ele não sabe para onde ele tá indo, que ele dirige mal, papapá, e durante uma discussão tá saindo uma criança de dentro de um milharal que eles estão passando na frente e acaba por eles atropelar essa criança, e ela tá com uma malinha até. E aí, como eles atropelam essa criança, eles param e eles vão ver o que aconteceu, obviamente. A criança está morta, mas aí, mexendo no corpo, eles descobrem algumas coisas. Por exemplo, que essa criança já estava com a garganta cortada, então ela já estava para morrer mesmo. Eles só adiantaram o encontro dela com Deus. E aqui começa aquilo que eu falei para vocês, que é uma estrutura muito clara de videogame de terror hoje em dia. Porque aí você tem essa situação e eles têm, então, uma pista que é a maletinha da criança, que tem um crucifixo feito de milho, né, de espiga de milho, retorcido assim, e aí eles resolvem ir pegar o corpinho da criança e levar para uma outra cidade, a cidade mais próxima, para reportar o acidente. E aí a gente tem, então, todo esse início dessa investigação, então, da aventura que essas duas pessoas vão viver, que casa perfeitamente como se fosse um grande videogame. Eles chegam numa cidade chamada Gatlin. Essa cidade aparentemente está completamente vazia, não tem sinais de habitação nessa cidade. O Burt
sai do carro e vai até um diner. Ele percebe que tem até poeira, então faz muito tempo que tá parado. A Vicky, que não é idiota, fica dentro do carro e fala assim, mano, o negócio é estranho, vamos embora, vamos embora, vamos embora. E ele, não, a gente tem que procurar encontrar alguém, e aí começa a discutir, e o passado do relacionamento vem à tona durante a discussão. Mas o fato é que o único local daquela cidade que aparentemente teve algum tipo de utilização nos últimos anos é a igreja. Inclusive porque a igreja tem ali na frente o sermão que vai ser dado. E o sermão que vai ser dado estava datado de uma data mais recente. Então, Burt decide ir até a igreja e a Vicky fala assim, maluco, eu quero ir embora. Você tá louco? Não, você vai ficar. Ele toma a chave dela pra ela não ir, porque ele quer que ela fique lá. Enfim, brigas, né? Brigas de relacionamento fadado ao fracasso. E ele entra nessa igreja. Quando ele entra na igreja, ele encontra uma Bíblia. Primeiro assim, ele encontra a igreja transformada. A imagem de Jesus Cristo está pichada de um jeito que Jesus Cristo ali está com uma cara de como se ele fosse, na verdade, uma criatura meio pagã, nascida da floresta, uma coisa meio homem, sabe, o monstro do pântano, uma coisa meio assim, já tem essa situação ali. Ele encontra uma Bíblia, onde ele percebe que nessa Bíblia você tem registros de crianças nascidas há 12 anos atrás e todas essas crianças têm nomes bíblicos. Então, a gente sabe aqui que existe uma data para algo que aconteceu nessa cidade que foi há 12 anos atrás. E ele percebe que está arriscado alguns nomes que são nomes que, pelas contas dele, são de pessoas que fizeram recentemente 19 anos. Então ele saca que naquela cidade, quando você faz 19 anos, você morre, e todas as crianças que nasceram após o período de 12 anos atrás são crianças que têm nomes bíblicos. Então ele percebe ali que existe uma base de culto que é uma base de culto religiosa. E aí ele percebe que as crianças, né? Porque se você tem 19, você tem que morrer, menos do que isso, é menor de idade, você é criança. As crianças meio que estão reproduzindo entre si, porque nesses 12 anos não parou de nascer bebês, para você perceber. Então o negócio começa a ficar pesadinho. Aí ele sai para avisar a Vicky o que ele encontrou. Quando ele sai, ele encontra a Vicky dentro do carro, cercada por crianças todas armadas com o que elas podem, facas, foices, martelos, coisas do tipo. E as crianças estão ao redor do carro, atacam o carro, quebram o vidro do carro, atacam a Vicky. Eu entendo, quando eu leio, que com uma das crianças entra dentro do carro com uma faca, que ela foi esfaqueada ali. Mas o que acontece é que fica meio confuso, porque é tudo contado pelo ponto de vista do Burt. Quando ele vai para tentar salvá-la, finalmente ele acorda do estupor, né, de ver a esposa ali sendo atacada de maneira tão brutal por crianças. Um menino vem, esfaqueia ele no braço, mas ele consegue reagir e mata o menino. Quando ele vai se aproximar do carro, a Vicky nem tá lá mais, foi levada pelas crianças, ele não sabe o que aconteceu com ela. E ele então precisa fugir, e ele resolve fugir das crianças em direção ao milharal. Ele passa horas correndo no milharal, escutando as crianças, até que começa a chegar a noite. As crianças simplesmente saem do milharal. E ele fala assim, pô, vou conseguir encontrar aqui um local para ficar, para fugir dessas crianças. Só que aí, quando ele está andando no milharal, ele encontra uma clareira. E nesta clareira você tem o chefe de polícia, o corpo, né, o que sobrou, do chefe de polícia crucificado, junto dele o pastor da cidadezinha, né, também crucificado, e a Vicky, crucificada também com arame farpado, sem os olhos, morta, né, coitada, sem os olhos e com espigas e pedaços de milho enfiados nos olhos e na boca dela. Ele fica horrorizado, ele tenta então sair da clareira, mas ele percebe que é como se as fileiras do milho tivessem fechado e ele não consegue sair de lá. E é quando então ele escuta uma criatura gigantesca se aproximando, uma criatura da qual as crianças dão o nome de aquele que anda por detrás das fileiras. E aí essa criatura demoníaca, esse treco aí, encontra o Burt na clareira e o mata.
O conto vai terminar no dia seguinte, quando um menino de 9 anos chamado Isaac, que é o líder das crianças, fala que a criatura lá, que é o homem que anda por detrás, aquele que anda por detrás das fileiras, manda uma mensagem para ele em sonho, falando que ficou pé da vida porque as crianças não conseguiram matar o Burt, quem teve que matar foi ele, então essa oferenda não foi uma oferenda válida e por causa disso ele estava diminuindo a idade de sacrifício de 19 para 18 anos. Então termina com algumas crianças de 18 anos indo para a clareira lá no meio do milharal como sacrifício, né, como se doando como sacrifício para aquele que anda atrás das fileiras, e uma menina, namorada de um dos meninos que está indo em sacrifício, grávida, pé da vida, pensando assim, nossa, eu queria muito destruir esse milharal, tacar fogo nessa merda e matar aquele que anda por detrás das fileiras. E acaba assim o conto. Tem coisas nesse conto, além da estrutura dele, que eu gosto muitíssimo. Como, por exemplo, toda a utilização da religião nesse conto, essa coisa da religião fanática, né? Eu gosto muito de que essa religião fanática está sendo utilizada por crianças. Eu gosto muito quando o Burt chega na clareira que você tem 3 pessoas crucificadas, remetendo então à crucificação de Jesus Cristo, que era ele com dois ladrões, né? Então esses simbolismos eu gosto bastante, essas citações que o Stephen King faz, eu gosto muitíssimo. E aí eu procurando algumas coisas eu procuro muito no Reddit depois que eu termino de ler Stephen King, principalmente. Tem toda uma teoria que talvez o vilão, né, aquele que anda atrás das fileiras, seja uma versão, uma forma de um vilão antigo do King, que já apareceu em Torre Negra e em outros livros dele, chamado Randall Flagg, mas aí eu já não sei, não tenho tanto conhecimento do King verso assim, mas pelo que o cara explicou, achei meio furada essa teoria. Mas acho bacana essa coisa das crianças fechadas numa mini comunidade super, hiper, mega xiita em termos de religião, adorando uma criatura demoníaca, quase pagã. E é bacana, né? É como se fosse uma distorção do cristianismo voltada ao paganismo, né? Porque você tem a crucificação, o sacrifício em nome de algo divino, só que em vez de ser algo divino, é um demônio que anda pelo milharal. Eu gosto muito desse conto, já tinha lido antes, obviamente. É muito legal, é bem mais gore do que eu lembro que era, mas é bem, bem bacana. Eu super recomendo. Eu nunca assisti nenhum dos livros, tá? Nem dos filmes, tá? Assim, eu sou muito fã de terror, mas também, gente, tem filmes e filmes. Eu não acho que Colheita Maldita nunca, na minha cabeça, nunca foi um filme conhecido por ser incrível. É uma franquia que eu acho que em 84, quando foi lançado, deve ter sido muito bacana. Mas hoje em dia, eu acho que não faz sentido assistir. Assim como, por exemplo, Cujo. Cujo é um outro livro do King, que é de um São Bernardo assassino, que ataca uma mãe, que tem uma criança, que ela tá com a criança presa no carro. Não vou assistir isso. Tem coisa que não faz sentido assistir hoje em dia. Se fosse na época, ou se fosse um filme que sobreviveu, né? Tem filmes antigos que são incríveis, são muito assustadores. Mas acho que não é o caso de Colheita Maldita, por exemplo, pra eu ir e assistir 11 filmes, mano. 11 filmes. Mas enfim. Esse aqui foi mais um Drops, digamos assim, um desses formatos menorzinhos de contos, onde eu trago contos pra vocês. E falem se vocês gostaram, tá? Vocês estão interagindo pouco comigo no Spotify, lá na coisa de interação. Interajam mais, por favor. Se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe com seus amigos. Estamos em plataformas pagas, em plataformas gratuitas. Tem muitas formas de ouvir o no livro. Se inscreva na nossa newsletter, ela vai para sua caixa de correio todo final de mês, com a lista das citações que eu faço aqui nesses episódios. Se você gostou, no mês de outubro teremos episódios especiais de Halloween todas as quintas-feiras às 17 horas e os já conhecidos episódios de segundas-feiras às 17 horas, tá bom? Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.